Olá pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuca e hoje eu estou aqui para falar para você um assunto muito polêmico, é o vídeo mais polêmico desse canal até agora. Daqui 10 anos vai continuar sendo o vídeo mais polêmico. Surgiram várias perguntas através do Facebook, através do canal, através do e-mail, sobre preconceito, sobre racismo. Então eu refleti muito sobre esse assunto e estou aqui para te falar aquilo que eu penso, a sensação que eu tenho e o que eu vejo aqui em Portugal em relação a tudo isso. Portugal existe racismo? Se eu te falar que não existe, eu vou estar mentindo, porque se você achar um lugar do mundo onde não tenha racismo, eu tenho duas notícias para te dar. Primeiro, você morreu. Segundo, você está no céu. Porque não existe lugar do mundo onde você não vai achar alguém que tenha racismo ou alguém que tenha preconceito contra raça, contra credo, contra etnia, contra vários tipos de coisa. Mas no geral, não. A resposta é não. Portugal é um país racista? Não. É um país de preconceito? Não. Na minha opinião, no que eu vejo, no que eu vivi durante esses mais de 7 anos. O que você tem que entender é: existem diferenças culturais, existe diferença gestuais, diferença no falar, diferenças no agir, que você, como aquele ditado que muito se diz no Brasil, em Roma ser romano, em Portugal ser português. Porque se você vier para cá com mentalidade de muitos brasileiros que vêm para cá, você vai quebrar a cara. Vamos lá. Por que eu falo que é um problema cultural? Primeiramente porque você é a imagem que você vende. Então, por décadas e décadas, isso não é um problema só do governo que está aí agora, mas é um problema de gerações após gerações. A imagem que o Brasil vende para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, é sempre samba, futebol e mulher pelada. O Brasil não consegue vender outra imagem para o exterior que não seja essa. Então, toda pessoa que vive fora do Brasil, toda pessoa que não é brasileiro, tem essa imagem do Brasil: samba, futebol e mulher pelada. Então, quando você chega em qualquer país, não é só em Portugal, eles percebem que você é brasileiro, eles têm, obviamente, uma desconfiança natural. Porque eles não sabem se você é malandro, se você é corrupto, se você é prostituta, entendeu? Então eles têm aquela desconfiança natural inicial. Então você vai ser a imagem que você vender. Porque a imagem que o Brasil já te vendeu, ele já tem. Por isso que eles estão desconfiados. Eles já estão desconfiados. Para você ter uma ideia, eu vou colocar essa semana no ar um vídeo sobre uma feira de culturas que eu fiz no Parque das Nações, que teve ali na FIL, na Feira Internacional de Lisboa. E foi uma feira com 4 pavilhões. No último pavilhão tinha barracas de todos os tipos de lugares. Cada um vendendo as suas comidas típicas de cada lugar, a cultura de cada lugar. E tinha lá uma barraquinha brasileira. Sinceramente, eu fiquei até enojado quando eu vi aquilo. Porque colocaram lá 5, 6 raparigas com uma roupa que faltou só colocar a plaquinha com o preço da pessoa. Entendeu? Se você era uma das pessoas que estavam trabalhando nessa barraquinha, sinto muito, mas era essa a imagem que estava passando. E a barraquinha vendia nada mais, nada menos do que água de coco e caipirinha. É um espetáculo. É um espetáculo, porque o governo vende uma imagem. E quando você chega aqui, em vez de você fazer outra imagem, eu não sei quem teve a ideia daquela barraca, eu não sei quem teve a genialidade de colocar esses produtos. Poderia ter esses produtos? Poderia. É uma coisa tipicamente nacional do Brasil. Entendeu? Mas, por exemplo, caldo de cana, que o português é maluco por caldo de cana. Não tinha. Um pastel de vento? Não tinha. Uma tapioca? Não tinha.
uma pamonha. Não tinha absolutamente nada, zero de comida brasileira. Existia só água de coco e caipirinha. Com um monte de mulher seminua, parecendo prostitutas, vendendo. Então essa é a imagem, infelizmente, que muitos passam no Brasil. Então cabe a você vender a sua imagem diferente. Porque o brasileiro tem muita mania de reclamar da corrupção do governo, porque o prefeito é corrupto, porque o vereador é corrupto. Sim, mas aí ele vai lá e fura fila, ele vai lá e puxa a TV a cabo do vizinho, ele vai lá e dá os cinquentinha pro guarda para não ser multado, ele vai lá e para numa vaga do deficiente e não se apercebe que tudo isso é um meio de corrupção. Tudo isso é ser corrupto. Porque roubar R$ 1 ou R$ 1.000.000 te faz ladrão do mesmo jeito. Não vai achando porque você rouba pouco que não vai te fazer isso. Isso não vai te fazer ladrão. Porque para você ser assassino basta matar uma pessoa só. Você não precisa matar 100. Então, para ser ladrão é a mesma coisa. Você que rouba TV a cabo, rouba senha de internet wireless, isso é um meio de corrupção. Você pode fazer isso aí, tá se sentindo ofendido nesse momento, pode dar um joinha para baixo que eu não tô nem aí. Mas isso é um meio de corrupção. Então, o brasileiro tem muito essa mania de reclamar do governo, só que numa escala mais baixa faz as mesmas coisas. Óbvio que ele não tem acesso a milhões como o governo tem, entendeu? Mas os tostões lhe faz a mesma coisa. Vai estar te dando um rótulo da mesma coisa, principalmente aqui em Portugal. Isso é muito, muito, muito mal visto por todos aqui. Para você ter uma ideia, as paragens de autocarros, pontos de ônibus, nos horários de pico geralmente tem fila, porque são muita gente. Mas nos horários que não são de pico, ninguém faz fila. Só que se você chega numa paragem e tem 5 pessoas ali, você observa que tem as 5 pessoas. Porque a hora que o autocarro chegar, aquelas 5 pessoas têm que entrar primeiro que você. Porque é muito mal visto o autocarro chegar e você entrar primeiro. Isso se chama educação. Educação é uma coisa que eu falo que vem do berço, mas também se aprende. Se aprende. E não custa nada as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, com licença, bom dia. Coisas que é raro se usar no Brasil. É muito raro. Cada vez mais se torna uma raridade essas palavras mágicas que abrem portas. E aqui faz todo sentido. Outra coisa. Você, por exemplo, vai falar, mas contra negros. Não tem. Você pode procurar, por exemplo, eu não sou de assistir vídeos que são colocados aqui no Brasil. Eu, por acaso, eu acompanho vídeos de outros países. E eu, por acaso, eu vi uma menina que agora está fora, já tá há muitos anos fora, mas que viveu aqui. Ela, quando veio do Brasil, ela veio para cá. E ela é negra. E ela explica exatamente isso, preconceito racial. Que aqui não há. Não há. Por quê? Coisas que você não vê no Brasil, por exemplo, aquelas promotoras daquelas barraquinhas no supermercado anunciando aqueles produtos novos. Geralmente no Brasil é tudo loiro, olho azul. Não, aqui é negro, é pessoas de idade, eles não querem nem saber. Aqui você vai achar pessoas negras trabalhando em setores que no Brasil é impensável, porque no Brasil eles colocam só aquelas beldades porque tem que chamar a atenção. Aqui não tem essa hipocrisia. Uma coisa que você tem que ter noção, quando você chegar aqui, você vai tomar um choque como eu tomei, por exemplo. O negro aqui não é chamado de negro, é chamado de preto. Mas isso não é racismo, é a forma que eles chamam. Um negro se chama de preto e um chama o outro de preto. No meu curso de eletrônica, tinham 5, cada um de uma nação. E quando eles começavam a falar, você começava a rir e chorava, porque é uma comédia eles conversando. Isso para nós choca, mas no Brasil, em Portugal não existe a cor negra, porque cor negra não existe. Você é branco, você chega numa loja e pede, eu quero uma tinta negra. Não, é uma tinta preta, eles chamam pelo nome. É preto, é branco, é amarelo, é vermelho. O vermelho muitas vezes eles chamam de encarnado. O marrom, a cor não existe, é castanho. Então
E eles até teriam direito, que acho que não existe nada que te dê direito de ter racismo contra negro. Por quê? Porque, como você sabe, se você está vindo para Portugal, você já deve ter estudado alguma coisa da história de Portugal. Senão, eu indico que estude, senão você está vindo para o país errado. A maioria das colônias da África só foi liberta no 25 de abril de 1975. Então você pega Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, todos esses países foram libertos em 75. Então é uma liberdade muito recente. Então todas aquelas pessoas que nasceram antes de 1975 têm, por lei, nacionalidade portuguesa. Então eles vêm muito facilmente para cá. Eu arrisco até falar que na proporção, pelo menos aqui na Grande Lisboa, há mais negros na Grande Lisboa, por exemplo, em proporção a brancos, do que, por exemplo, no Brasil. Mas aqui o negro é mesmo africano, não é igual no Brasil, que é descendente da terceira, da décima, da 20ª geração. Não, eles são mesmo africanos. Entendeu? Então o que acontece? Por que eu falo que daria direito, mas não dá? Por quê? Como até 75 eles eram colônia, existem muitos portugueses que foram para esses países, abriram empresas, fizeram suas vidas lá, os filhos nasceram lá. E eles tinham tudo lá. Tudo. E em 75 o que acontece? Quando houve a liberdade, simplesmente os negros desses países colocaram todos os portugueses para correr. E eles vieram com uma mão na frente e outra atrás. Eu tenho amigos, tenho casais de amigos, são brancos, olhos claros, são portugueses, filhos de portugueses, mas nasceram lá. Eles, no registro do nascimento, estão lá, nascido em Angola. E tinham lá, por exemplo, supermercados, tinham suas casas próprias lá, e vieram para cá de mão a abanar. Entendeu? Então isso daria direito a eles ter mágoa. Coisas que você não vê mágoa, não vê ressentimento. Ah, não existe então falar mal. Existe, eles falam. Por exemplo, porque aquilo que eu falei, você é aquilo que você vende. Entendeu? Então você vai encontrar muito português que fala, por exemplo, mal de angolano. Por quê? Porque eles falam que o angolano não gosta de trabalhar. O angolano não quer saber de trabalhar, só vem para cá para receber o subsídio, o rendimento mínimo, que é aí a Bolsa Família, e chega aqui e não quer saber de trabalhar, quer viver na casa do governo, recebendo subsídio, bebendo e festa, só quer saber de festa. É verdade? É a imagem que muitos vendem. Eu conheço angolanos que trabalham e trabalham muito, entendeu? Mas é a imagem que vende. Por exemplo, aí no Brasil, obviamente você já ouviu falar que o baiano não gosta de trabalhar. O baiano, quando dá vontade de trabalhar, procura uma rede para descansar e dá vontade de passar. É mais ou menos assim que eles falam. Obviamente, se você é baiano e trabalhador, você se sente ofendido ao escutar isso. Eu conheço muito baiano que trabalha muito mais que paulista. Mas é a imagem que é vendida e cabe a você quebrar essa imagem. A imagem do carioca. Se você chegar em São Paulo, pro paulista, todo carioca é folgado. Eu já fui no Rio de Janeiro e conheci pessoas espetaculares, tão geniais que nem cabem adjetivos, entendeu? Mas a imagem que vende é essa. Então cabe você a quebrar a imagem. Porque, por exemplo, você chega aqui em Portugal. Portugal, às 10 horas, tem uma lei do silêncio. Seu vizinho tem o direito de descansar. O seu direito acaba quando começa o direito da outra pessoa. Se você às 11 horas, à meia-noite, está fazendo uma festa na sua casa e o prédio inteiro não dorme, obviamente que você vai ficar mal visto. Obviamente que vão chamar a polícia vai bater na sua porta. Claro que existe aquele português que é cri-cri, claro que sim. Outro dia mesmo a mãe do Digão Capa B estava falando com a gente. Ela tem uma vizinha que, se ela ligar o aspirador ao meio-dia na casa dela para limpar, a vizinha chama a polícia. Existe esse tipo de pessoas. Mas é uma raridade. Isso vai ser uma agulha no palheiro para você achar. Geralmente é o contrário. Geralmente, por exemplo, você
ao meio-dia tá tentando assistir o jornal e o seu vizinho tá com pagode tocando, aquela porcaria de música que só ele que gosta, e ele acha que é obrigação do prédio inteiro gostar, porque ele põe no volume máximo que você não escuta a sua televisão na sua casa. Obviamente você vai ser mal visto. Outra coisa, que essa é a principal, é a forma de tratamento. Forma de tratamento. Tem a ver com educação também? Tem, mas também tem a ver com a cultura. Isso eu tive que aprender e aprendi na marra, não tive ninguém para me ensinar. Isso eu fui observando, porque quando eu cheguei aqui, eu sofri xenofobia. As pessoas viravam para minha cara e falavam: volta para tua terra. E eu falava: mas o que eu fiz? Eu não fiz nada demais. E eu fiquei com aquilo. E eu comecei a observar. Porque, por exemplo, se eu chegasse num café e falasse assim: bom dia, você pode me dar uma informação? Você pode não. Você de jeito nenhum. Isso para o português é uma ofensa gravíssima. É o que eles chamam aqui, eles falam aqui: você está me chamando por tu. O tu, quem chama você por tu? Aquele que é teu amigo. Aquele que é sua família, aquele que tem liberdade de te chamar pelo nome, entendeu? Se você não tem essa liberdade, é senhor, é senhora. Se você souber que ele tem título, é doutor, doutora, engenheiro, engenheira. Aqui é diferente do Brasil. No Brasil, doutor é só advogado e médico. Não. Aqui, tirou uma licenciatura que não seja engenharia, você é doutor. Tanto faz a área, entendeu? Se for na área de engenharia, vai ser engenheiro ou engenheira. Use sempre o título da pessoa, principalmente profissionalmente. Se você for fazer uma entrevista de trabalho, sempre, se você falar 200 vezes o nome da pessoa durante a entrevista, use 200 vezes o título, engenheiro ou doutor. Se você não souber se a pessoa é engenheira, sempre chame ela de doutor. A pessoa sempre vai te chamar de senhor ou senhora. Senhor Júnior, senhora Josélia, você jamais fale para ela: não, senhor está no céu, não me chame de senhor. Não, porque muitos também não vão gostar, porque eles vão falar assim: eu não te conheço de lugar nenhum, eu não andei com você na escola, você não é meu vizinho, você não é. Por quê? Porque a partir do momento que você dá liberdade dele te chamar pelo nome, se ele aceitar essa liberdade, ele está te dando a mesma liberdade, e ele não quer te dar essa liberdade. É diferente, eu sei que choca, porque no Brasil a gente está acostumado a sair em algum lugar, conversar 15 minutos com a pessoa e parece que a pessoa é a melhor amiga da tua vida. Parece que você conhece a pessoa há 200 anos e já começa a conversar com ela e já nem pelo nome já chama. E é o cara, o meu. Não, aqui não. Aqui você vai começar a chamar a pessoa pelo nome quando você já tiver uma amizade muito grande. E geralmente você vai perceber porque o primeiro passo vem da pessoa. Quando eu aprendi esse tipo de coisa, acabou-se a xenofobia. Ninguém mais mandou eu voltar para minha terra, ninguém mais olhou de cara feia para mim, porque era sempre senhor, senhora, por favor, obrigado, entendeu? Até para pedir uma informação na rua. Numa entrevista, então, nem se fala. Isso é uma regrinha simples e básica que nós brasileiros todos, sem exceção, ninguém está acostumado. Porque o brasileiro fala aquilo que eu falei: 15 minutos com uma pessoa já começa, parece que a pessoa já é amigo de infância. E aqui não é assim. Então trate as pessoas com títulos e com muito respeito, que você vai ser muito respeitado. Muito respeitado. Ah, o português é aberto para amizade. Eu já cansei de falar nos meus vídeos que a maioria do meu ciclo, 90% do meu ciclo de amizade são todos portugueses. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 casais de portugueses que adotaram meu filho como netos. Eles amam e tratam meu filho como se fosse realmente neto da família deles, do sangue deles. Eles dão os mesmos presentes, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção que dá para o meu filho do que dá para os netos do sangue deles. Entendeu? Então eles, quando te encontram uma pessoa sincera, uma pessoa reta, eles se entregam na amizade.
entendeu? E isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque eles não têm aquele tipo de hábito que infelizmente muitos no Brasil têm. Aqueles que te dão um tapinha nas costas aqui e quando você vira eles te dão uma facada. Não, graças a Deus a grande maioria dos portugueses são sinceros. Aquilo que eles não gostam, eles falam. E falam na sua cara. Eles não vão esperar você virar as costas para te dar uma facada. Então é aquilo que eu falo para vocês. A imagem que vocês venderem vai ser aquilo que, o futuro que vocês vão ter. Vocês vão ouvir muitos brasileiros que veio para cá e voltou. Ah, não, porque o português não gosta de brasileiro. Mentira! O português adora brasileiro. O português adora o Brasil. O português adora as coisas do Brasil. Entendeu? Só que a coisa tem que ser vendida da maneira correta. Se você vender uma imagem de prostituta, você vai ser chamada de prostituta. Se você vender uma imagem de ladrão, você vai ser chamado de ladrão. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu acho muito curiosa, principalmente as jovens, as juventudes aqui em Portugal, no verão agora, andam na rua muito mais descascada, muito mais sem roupa do que a brasileira. Mas por português, a imagem da mulher fácil, da mulher sexual, da mulher fútil, é a brasileira, porque é a imagem que é vendida. Em Portugal, por exemplo, todas as praias é liberadas o topless. Topless é liberado em todas as praias. Ninguém vai chamar a polícia porque alguém está fazendo topless. Muito pelo contrário, até as idosas fazem. Mas o português tem na mente que a sexualidade é na mulher brasileira. Se você for na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, para quem não sabe pesquisar um pouquinho, existem as saunas, e a sauna é uma tradição alemã. Todo mundo vai na sauna. Só que não existe lá sauna para homem e sauna para mulher. Todas as saunas são mistas. É homem e mulher na mesma sauna. E detalhe, é proibido qualquer tipo de roupa, nem biquíni. Você tem que entrar nu. Exatamente como você veio ao mundo, na sauna, homem e mulher juntos. Pergunta para o alemão qual é a mulher que ele tem na cabeça quando fala em sexualidade? A brasileira. É justamente isso que eu falo para vocês. É porque por décadas e décadas, gerações e gerações, esse maldito governo, esses malditos partidos, porque acho que não salva um, venderam essa imagem. Venderam essa imagem para todo o exterior. Então essa imagem é que o exterior tem da mulher brasileira. Eles não vão te ofender, eles não vão fazer absolutamente nada se você não der o direito. Muitas pessoas perguntaram: ah, meus filhos não vão ser bem aceitos pelos portugueses na escola. Mentira! Se tem uma coisa que o português adora, são as crianças, principalmente as crianças brasileiras. As crianças brasileiras nas escolas são muito bem aceitas. É muito difícil você achar uma sala de aula que não tenha pelo menos 2 brasileiros. Desde a pré-escola até a faculdade. É sempre brasileiros. No meu curso tinham 3. No meu curso com 24 pessoas tinham 3. Então é sempre cheio de brasileiro para tudo quanto é lado. E as pessoas gostam muito. Principalmente nas escolas, as crianças se dão muito bem. Você vai perceber que o teu filho vai começar a falar o português de Portugal muito rápido, entendeu? Porque ele faz amizades muito rápidas. Entre os amigos, entre os coleguinhas, entre as crianças não tem essas coisas de títulos, então eles conseguem conversar mais abertamente. Os adultos são um pouco mais reservados? São. Até você quebrar o gelo e mostrar que você não é aquela imagem que é vendida para cá. Por exemplo, aqui existem 2 canais maravilhosos. Globo e Record. Se você põe em qualquer uma delas, escorre sangue pelo ecrã da televisão. Então essa é a imagem que eles têm. É só violência, assassinato, roubo, prostituição. A imagem que se vende é essa. Quando eles pegam a novela do Brasil e vê aquela putaria, qual é a imagem que eles vão ter? É de um país de putaria. Então, cabe a cada um de nós. Eu conheço muitos brasileiros que se deram muito bem aqui. Alguns voltaram porque falaram que estava muito bom isso aí.
todos se arrependem, falam comigo chorando, ah, eu queria, só que eu não tenho mais dinheiro para voltar. Mas também tem aqueles que chegam aqui e falam que não deu certo. Não deu certo por quê? Ele nem sequer, o senhor e a senhora conseguia falar. Chamava todo mundo por tu. E isso, obviamente, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Se você não aprender coisinhas básicas do país que você está indo, não só Portugal, mas qualquer país do mundo, acho que você não vai conseguir viver bem. Em Roma, ser romano. Você tem que aprender um pouco da cultura do país que você vai. Se você não aprender um pouco da cultura, você vai quebrar a cara, você vai se decepcionar. Porque você já está indo para uma terra estranha, que geralmente você não conhece ninguém. Você conhece uma ou duas pessoas. Chega lá e é maltratado ainda, por qual razão? Uma coisa é você ser maltratado porque a pessoa não tem educação. Outra coisa é você ser maltratado porque a educação falta em você. É isso que você tem que ver. Então fica aqui essa dica. Esse vídeo é polêmico. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar. Eu não estou nem aí. Se você não usar essas regrinhas, depois você posta. Chega aqui e não usa essas regrinhas. Depois você posta embaixo desse vídeo qual foi a reação do português ou da portuguesa em relação à sua pessoa. Então, se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, dê um joinha para baixo. Eu não estou nem aí. Eu fiz isso para ajudar principalmente você, brasileiro, que quer vir para cá, que sonha em construir um futuro melhor aqui, que sonha em ter segurança aqui, que sonha em ter acesso à saúde, que sonha basicamente em ter qualidade de vida, um lugar para criar os seus filhos, um lugar tranquilo para viver sua reforma. Eu fiz esse vídeo para ajudar você. E como muitos dizem no Brasil, se o conselho fosse bom a gente vendia, não dava, fica aqui o conselho. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, é livre para não seguir. Depois aguente as consequências. Se inscreva lá no Facebook, eu tenho postado muitas coisas interessantes. Eu agora peguei 2 semanas de férias, eu quero ver se essas semanas eu coloco muitos vídeos aí pela frente para você estar seguindo e para você estar aprendendo um pouco mais da onde vocês vêm. O próximo vídeo que eu quero fazer também é sobre palavras, palavrinhas e palavrões. Se você acha que você está vindo para Portugal porque você fala a mesma língua, não perca esse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço.